Fala galera, seja muito bem-vindo à aula mais importante desse curso. Isso aqui muita gente não vai te ensinar ou vai te cobrar para te ensinar. Vamos lá, vamos falar nessa aula sobre volume. Vamos pensar da seguinte maneira, pessoal. Quando você opera no gráfico, esse gráfico eu já até plotei o volume aqui para vocês. Mas quando você plota e você opera no gráfico assim, você está vendo só preço. Está vendo que o preço caiu, o preço subiu, o preço caiu, o preço subiu. Aqui tem um suporte, uma resistência. Até então você aprendeu o básico do mercado financeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar esse suporte, vamos marcar isso aqui e vamos marcar isso aqui. Só a nível didático para vocês poderem ver no futuro o que acontece. Vamos lá então. Lembra que eu falei para vocês que suportes e resistência é quando o preço tende a subir, parar de subir, cair, bater, parar de cair, subir. Ou seja, são regiões onde o preço vai respeitar aquela região. Se ele está subindo, ele bate na resistência, ele para de subir e volta a cair. Se ele está caindo, ele bate num suporte, para de cair, volta a subir. Quando bate novo, para de cair, volta a subir. Beleza. Mas por que isso aqui acontece? O que está por trás disso aqui? Vamos lá então, agora, como eu falei, a aula mais importante. Prestem muita atenção. Mercado financeiro, ele é feito de compra e venda. Para alguém comprar um ativo, seja ele qual for, seja Petrobras, seja Via Varejo, seja Magazine Luiza, seja índice, seja dólar, seja milho, independente do ativo, o que for, Bitcoin, o que for, alguém compra de alguém que está vendendo e alguém vende para alguém que está comprando. E quando há um negócio de compra e venda, há um volume financeiro. Por exemplo, esse gráfico aqui é o gráfico de 1 minuto. Então significa que para cada candle desse ser formado demora 1 minuto. E dentro desse 1 minuto, negócios foram feitos. Alguém comprou, alguém vendeu para alguém. Correto? E naquele tempo ali, de 1 minuto, tem as negociações. Vamos dar um exemplo. Nesse candle que está aqui, deixa eu aproximar um pouco mais a tela. Digamos que nesse candle aqui, nesse 1 minuto de negociação, teve 30 mil negócios. Nesse candle aqui, azulante, também teve 30 mil negócios. Só que nesse candle aqui, por algum motivo, teve 150 mil negócios. Ou seja, o volume financeiro, o volume de negócios foi muito maior. Daí a gente já começa a ter um rastro de quando um grande player, quando um player institucional está entrando. Por quê? Porque esse é o rastro que eles deixam pra gente. Se cada candle, você vê lá que a média negociada de cada candle de 1 minuto é uma base de 30, 40, 50 mil contratos, e do nada aparece um único candle onde foi negociado 150 mil contratos, ou seja, 3, 4, 5 vezes mais, significa que alguém entrou ali muito pesado, com muitos contratos. Quando você opera, você escolhe a quantidade de contratos que você vai operar, a quantidade de papéis, e assim vai. Por exemplo, eu que opero o índice, se eu opero com um mini índice, eu opero com um contrato. Eu posso operar com 2, eu posso operar com 3, com 5, com 500 ou com 1000. Então, se você tem uma média de cada candle de 1 minuto, uma média de 50 mil contratos negociados, e do nada aparece um candle com 150 mil contratos, 3 vezes mais, significa que alguém muito grande, um institucional, 1 ou 2 ou 3 institucionais muito grandes, entraram pesado, entraram com muitos contratos negociados. E isso você vê aonde? No volume financeiro que ele causa. E por isso
que acontece isso aqui, ó. Vamos lá então. Observem que aqui o mercado vinha caindo, está caindo aqui, né, nessa região aqui, com uma média. Vou botar uma linha aqui para vocês poderem ver. Vamos ver aqui, ó, uma média. Ó, a média é essa aqui. Vou botar aqui até um pouquinho mais grosso para visualizar melhor. Beleza. Observem que a média de volume financeiro negociado é essa daqui. É a média. Por exemplo, nesse candle aqui, olha lá embaixo, eu tô marcando aqui, ó, tá vendo a linha direcional lá embaixo? Vem até aqui, tá vendo? Não sei se eu consigo botar aqui. Não tem jeito, vai ser assim mesmo. Olha ali. A média negociada nesse candle aqui foi aquele volume financeiro lá embaixo. Houve muitos negócios. Nesse próximo candle, observa que o volume financeiro foi menor. O mesmo tempo, 1 minuto cada candle, só que foram negociados menos contratos ali dentro. Aqui, na média, aqui na média, aqui na média, aqui na média. Agora observem este candle em especial. Um volume quase 3 vezes mais do que a média de volume financeiro. A média é essa que está aqui embaixo dessa linha amarela. Essa é a média negociada. Mas observem esse volume aqui. Esse volume. Esse aqui, desculpa. Que ele é o mais alto, tá vendo? É esse volume aqui. Em um único minuto, foi negociado 3 vezes mais o que foi negociado nos outros candles. Significa dizer que aqui nós tivemos, provavelmente, quase que 100% de certeza, a participação de algum player muito grande que entrou muito pesado. Quando eu digo muito pesado, é muito pesado mesmo, muita grana, muito din-din. E olha que interessante. Se a gente marcar o topo e o fundo desse candle, se a gente marcar esse candle aqui, ó, tô marcando ele aqui e tô marcando ele aqui. Por quê? Porque ele foi o que teve mais volume financeiro. Se a gente marcar ele aqui, observem que depois que esse player entrou, depois que esse grande player entrou aqui, ele vendeu para alguém. Alguém comprou dele. Foram feitas várias negociações. E após essa negociação ter sido feita nesse candle de 1 minuto, o preço ele caiu. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Observem que o movimento, o volume foi diminuindo, 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 e aqui ele parou de cair. Quando o mercado volta a subir, onde que ele encontra a resistência? Onde que é? Exatamente nessa região onde aquele grande player entrou negociando. Então o volume, gente, ele é o mais importante indicador, porque ele te mostra onde teve briga de institucional, de tubarão, de cachorro grande, e também te mostra quem que está ganhando, qual lado que está ganhando. E isso te ajuda e muito a você tomar a sua decisão na compra ou na venda, porque você quer seguir esse cara grande que está ganhando. Você imagina um cabo de guerra, um cabo de força. De um lado você tem lá gente que faz academia, marombado, forte pra caramba, 20 pessoas. E do outro você tem pessoas normais, comuns, onde tem 50 pessoas, mas são franzinos, são fracos. Em quem que você apostaria? Você queria estar do lado de quem? Dos franzinos ou dos fortões? Quem vai ganhar essa briga no cabo de guerra? É óbvio, né, gente, que são ali o lado dos fortões, que malham, etc. Então, por que não no mercado financeiro, se você conseguir visualizar onde entrou um player institucional grande, um cara que tem muito dinheiro, que consegue movimentar o preço, por que não seguir o rastro desse cara? Por que não seguir ele? Se ele estiver comprando, eu vou comprar. Se ele estiver vendendo, eu vou vender. Tá entendendo, gente? Por que o volume é o mais importante? Olha o que aconteceu aqui, gente. Olha só.
Então digamos que nessa região aqui, digamos não, né? Aqui foi onde teve o maior volume financeiro negociado. Foi dentro desse candle. Então dentro desse candle, a gente marca o topo e o fundo dele e observa. Após essa briga aqui, o preço ele subiu ou o preço caiu? O preço caiu. Se o preço caiu, significa dizer que o player que entrou aqui vendendo, ele é mais forte, ele está ganhando a briga. E o player que entrou comprado, ele está no prejuízo, ele está perdendo. E aí o preço começa a cair, começa a cair, começa a cair, ele para de cair, observa que aqui não tem mais volume, ele começa a subir. E ele volta lá naquela região. Aí eu faço uma pergunta para você. Se o player que está aqui, o vendedor, é mais forte, porque depois desse grande volume que entrou aqui, o preço caiu e o preço volta naquela região, você como grande player, você vai querer proteger essa região e vai poder comprar até mais barato aqui, né? Você vai poder vender aqui mais, no caso aqui vender, né? Vender mais caro aqui, para o mercado continuar caindo, porque aqui ele vendeu, o vendedor está ganhando. Então se o mercado cai, ele vai ganhar dinheiro. Então se ele volta naquela região e o preço passa dessa região, ele vai começar a ficar no prejuízo, porque ele quer que o preço caia, ele está forte, ele vendeu, o preço caiu, o preço voltou naquela região. Se passar dessa região e continuar subindo, ele está perdendo dinheiro. Então é interessante para ele não deixar que isso aconteça. Quando chega novamente nessa região, na maioria das vezes vai acontecer o aumento novamente do volume, porque ele vai querer proteger aquela região. E é exatamente o que acontece. Toca nessa região. Aqui seria uma excelente venda. Se eu estivesse operando e visualizasse exatamente isso aqui, seria uma excelente venda. O mercado depois caiu, ó, 380 pontos. Um stopzinho, que a gente chama de stop loss. Mais pra frente eu vou explicar o que é isso. Pequenininho, ou seja, aqui o risco que você tomaria seria isso aqui, ó. Você ia tomar esse risco aqui de perder esse pedacinho para ganhar esse pedaço. Aqui a gente já está entrando até em parte operacional, não era nem para eu estar falando isso agora, mas só a título de conhecimento, para você poder entender a dinâmica do mercado. Por que que o preço para de subir, por que que o preço para de cair. Aí volta naquela questão que eu falei sobre a média móvel. Muitas pessoas ensinam setup pronto, indicador, o indicador fez isso, você faz aquilo. A gente, vamos parar para analisar. A gente opera essas pessoas, não estou desmerecendo ninguém, não estou falando aqui para falar mal de ninguém. Só estou falando que a partir do momento que você tem um indicador e esse indicador ele é atrasado, porque ele só se move depois que o preço já se moveu, eu estou tentando te ensinar que aqui você consegue entender o porquê que o preço se moveu. Ou seja, você consegue antecipar o movimento. Isso aqui que abriu minha mente, gente. Você conseguir entender o porquê que o movimento está acontecendo. E não simplesmente, eu vou marcar uma linha aqui, se o preço voltar aqui, eu vou vender porque ele bateu e ele vai cair de novo. Não. Foi o que eu falei da questão de o básico, suporte e resistência. O básico é, o preço bateu lá, ele tende a voltar lá e cair. Mas por que que o preço parou de subir naquela região? Por que que o preço parou de cair? Com o volume você consegue visualizar isso, fica muito nítido. Porque tem grandes institucionais interessados naquela região. Então, ou eles vão proteger, ou eles vão querer que o mercado passe daquela região, porque eles não vão estar mais operando, eles não vão estar mais segurando aquela região. Então aqui, o mercado veio naquela região e parou de subir, justamente porque aqui o institucional está protegendo a sua posição. Aqui ele aproveitou para vender mais contratos. O mercado caiu, ele está ganhando mais dinheiro. Você
seguindo, sabendo que aqui entrou um institucional forte por conta do volume que está denunciando. O preço depois caiu. Você sabe que o vendedor está mais forte, que o vendedor está ganhando. Você vê o preço voltando naquela região, sendo protegida, e o mercado volta a cair. O que você faz? Vende junto. Uma venda aqui com um risco de perder, porque pode acontecer, gente. O mercado é dinâmico. Se aqui tem um player defendendo essa região para o mercado continuar caindo, mas se aqui entra um grande player que quer ao contrário, quer comprar, ele pode estar comprando aqui e estourar esse mercado para cima, também pode. O volume aqui vai denunciar, vai crescer muito e o mercado vai subir. Não foi o que aconteceu. Não, aqui uma venda com um risco pequenininho e com um lucro grande. Você tem que procurar essas regiões onde você tem pouco risco e um retorno de lucro muito grande. Beleza, então aqui cabia uma operação. O mercado volta a cair, sobe de novo e bate lá naquela região. Observa que aqui, ó, esse candle aqui, ó, tá vendo que entrou muito volume também nesse candle aqui? Entrou muito volume nesse candle aqui também. Nesse candle. Nesse candle aqui entrou muito volume também, que foi exatamente nessa barra aqui, ó. Beleza. Um volume comprador, porque o mercado aqui subiu. Só que o que aconteceu? Cadê a continuidade? Ele bateu, caiu. Ou seja, esse player aqui ainda está dominando o mercado. Depois de você ver isso aqui, entrou muito volume e o mercado não deu continuidade, que logo em seguida o volume sumiu, desapareceu, aí ele volta a subir de novo, não tem volume. Outra venda aqui, gente. Outra venda aqui, ó. Vende aqui com risco pequeno para poder ganhar. Vamos botar aqui, ó, no próximo fundo, né? Porque aqui o mercado também parou de cair, então a gente marca esse fundo aqui como sendo o seu objetivo. Mais uma vez, um risco pequeno para um lucro grande. Se baseando em quê? Se baseando nesse player aqui, ó, na defesa desse player. Então aqui você poderia ter saído da sua operação. Aí olha que interessante. Se você entrou vendido aqui, o mercado está caindo, chegou nessa região. O que acontece aqui? Um grande aumento de volume novamente. Basicamente o mesmo volume de lá de trás, ó. Desse aqui, ó. O mesmo volume. O mesmo volume. O que a gente faz? O que foi isso aqui? Novamente tem cachorro grande. Tem tubarão brigando aqui. Como o mercado chegou aqui, você já está vendido desde lá de trás. Já te deu aqui mais de 600 pontos. É coisa pra caramba. Você, já depende de quantos contratos você está operando. Você botou muito dinheiro no bolso. Você poderia ter saído. E aguarda. Aqui novamente teve briga de cachorro grande. A gente espera. Ele rompeu essa região aqui. Esse topo, esses fundos que estavam aqui. Rompeu. E depois disso, o que acontece com o preço? Ele sobe e volta, sobe e volta. Tá vendo que não tem força para subir? Depois desse movimento aqui para baixo, cadê a força para subir? Não tem. E depois o que acontece? O preço volta nessa região. Ó, rompeu aqui, ó, olha o volume novamente aumentando aqui. E aí o que acontece? Ele volta a testar aquela região, que é essa região desse candle. Voltou a testar aqui. O que você pode fazer aqui novamente, gente? Posso vender aqui. No caso eu venderia nesse candle. Venderia nesse candle aqui. Com um stop aqui em cima. E o lucro? Vamos botar aqui.
E o lucro? Olha ali. Aqui você poderia ter saído. Passaria um pouco de calor, que você botou o stop aqui, né? Aqui em cima. Basicamente não pegaria o seu stop, porque aqui essa região o player está defendendo. Ou seja, seu stop, óbvio que você não vai deixar colado também, né? Deixa levemente acima. Aqui está o preço de fechamento dessa vela. Eu deixaria o stop aqui. Ou seja, um risco para um retorno maior. Depois o mercado deu uma lateralizada e depois caiu. Ou seja, você poderia... Óbvio que aí depende, tem que ter nervo de aço também, né? Eu digo que lucro bom é lucro no bolso, mas se você tivesse segurado essa operação, você teria tido isso aqui de risco e isso aqui de lucro. E não só isso. Aqui o mercado te deu mais duas chances também de vender. Mais uma vendinha aqui você poderia ter feito. E mais uma venda aqui você poderia ter feito também. Nessa terceira venda aqui ele bateu, ó, 1, 2, 3. Teria te dado isso aqui de lucro. Após esse candle aqui, ó. 410 pontos. Então, pessoal, é isso. Mais uma aula aí pra vocês. Se ficou alguma coisa confusa, volta, assiste de novo, porque essa é a parte mais importante, é o volume. O volume denuncia pra gente onde entraram grandes instituições financeiras e onde foram os maiores lotes, onde teve mais contrato, onde os grandes entraram. Significa dizer que quando o preço volta naquela região, ela deve ser defendida. Novamente eu falo porque deve ser defendida, porque quando volta naquela região e não tem volume, significa que o player que está em cima defendido, ele está bem, ele vai poder estar vendendo mais ou comprando mais contratos e levar o preço para onde ele quer. Mas pode acontecer também de um outro institucional vir mais forte e fazer o preço estourar para o outro lado. Mas aí quando acontece isso, entra a questão do risco-retorno. Nesse exemplo aqui, você entrou vendido aqui para poder ganhar isso. Mas e se tudo der errado? Se aqui entra um outro grande player institucional e joga o preço para cima? Tudo bem, o seu erro, o seu stop, o seu risco é pequeno. De repente, numa outra operação seguinte, você consegue recuperar isso aqui e ainda sai no lucro. Porque normalmente aqui, ó, quantas vezes isso aqui cabe aqui dentro? Ó, 1, 2, 3, risco 3 para 1. Você poderia errar 3 operações conforme essa daqui e acertar apenas uma e você ia ficar no 0 a 0 sem tomar prejuízo. Ou se você errou uma e acertou a outra, você ficou 2 para 1. Você teve uma única operação, você ganhou 2. Ou se você errou 2, ou seja, se você errou uma e acertou mais duas, vamos botar que você errou uma, errou duas e acertou a outra. Aí já ficaria no prejuízo. Mas resumindo, pessoal, resumindo tudo, volume é o mais importante do mercado financeiro. Mercado financeiro é didático. A partir do momento que você entende o volume, você começa a entender o porquê que determinados movimentos estão acontecendo. E isso, gente, eu estou aqui para falar para vocês que tem muita gente que não ensina. O que você mais aprende por aí em curso pago de suporte, resistência, candle e etc. é que se o preço bater naquela região, no futuro ele tende a bater e a cair ou a subir. Mas a questão é o porquê que isso acontece. Eu estou entregando aqui a chave do ouro para vocês. Acontece por conta de defesas de grandes players institucionais. E o que denuncia? Volume. Beleza, meus amigos? Mais uma aula concluída com sucesso. Nos encontramos na próxima. Valeu!